resolução da EDP do calor pelo método de separação das variáveis. Tá? Então, olha só, nós vamos utilizar uma metodologia para resolver essa equação, que é o método de separação das variáveis. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Resolução da EDP, equação diferencial parcial do calor, pelo método de separação de variáveis. E eu vou explicar já para vocês no que consiste esse método aqui. Em primeiro lugar, a gente viu qual que é a nossa equação. A gente já obteve aqui, né? A equação que a gente tem, nós vamos partir da equação do calor. A equação já foi deduzida. Alfa ao quadrado, derivada segunda da temperatura em relação ao espaço, igual derivada primeira da temperatura em relação ao tempo. Essa é a EDP do calor. Tudo vai partir daqui. E no que consiste esse método de separação de variáveis? Ele consiste no seguinte. Eu vou partir do seguinte princípio. Né? Em primeiro lugar, eu vou partir do princípio de que eu quero... eu vou partir do princípio de que eu quero resolver essa equação numa barra. Né? Uma barra como essa aqui, que vai de 0 até L. Então, eu vou escrever, antes de usar o método propriamente da separação de variáveis, eu vou dar as condições aqui do problema. Seria o calor propagando nessa barra. É para essa situação que eu quero achar o U de xt. Então, nessa situação, eu vou estabelecer o seguinte. O meu domínio x, ele vai de x igual a 0 até L. Tá? Então, eu vou considerar 0 menor ou igual que x, menor ou igual que L. Beleza. Porque a barra aqui vai de 0 até L. Tá? Outra coisa, o meu tempo, eu vou considerar o tempo maior que 0. Certo? Quer dizer, ou maior ou igual a 0, quer dizer, começa no 0 e vai embora. Tá? E todo mundo já viu que esse alfa ao quadrado aqui, nós não vamos utilizar isso aqui, mas eu vou deixar escrito, né? O alfa ao quadrado é K, só para a gente não esquecer, K dividido por ρS. Não vai ter nenhuma influência aqui na nossa solução, mas só para deixar registrar as condições do problema. Outra coisa, eu vou precisar usar num certo ponto o seguinte fato, de que eu já tenho uma, digamos assim, uma condição inicial, que nem quando eu resolvia por Laplace. O que seria a condição inicial aqui? Eu já sei a distribuição inicial de temperatura na barra. Eu sei como a temperatura está em cada ponto x no instante 0. Tá? O de x0 é igual a um f de x, conhecido. Isso aqui seria a minha condição inicial, f de x. Tá? Eu sei isso aqui para todo x pertencente ao intervalo 0L. Né? Para todo x pertencente ao intervalo 0L. Então, eu sei é como se fosse uma foto da temperatura inicial da barra. Lá no tempo igual a 0, eu bato uma foto e eu sei. Então, por exemplo, ó, aproveitando que eu tenho essa figura aqui, eu posso chegar na conclusão de que a distribuição de temperatura é tipo, deixa eu colocar aqui, sei lá, 5 menos x quadrado, sei lá. Aqui, ó. Assim não deu. Não, deixa eu colocar aqui um outro valor, peraí. Espera um pouquinho. Acho que eu colocar 64 aqui, será que dá? Isso. Só que aí eu tenho que multiplicar por um número, sei lá, 0,1 talvez. 0,1 vezes 64 menos x. Aí, ó. Isso aqui, ó. Claro, esquece aqui para a esquerda do 0, não tem mais barra, para a direita do L não tem mais barra. Estou olhando só aqui para o
só para essa parte do arco aqui que está... deixa eu ver se eu consigo fazer ela no intervalo certo, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que se colocar uma vírgula, né? Acho que se colocar a vírgula... Será que dá certo? Não, não dá. Tem um comando aí no GeoGebra que dá para você pegar um intervalo. Eu esqueci agora. Não sei se eu consigo descobrir aqui rapidinho. Lá. Funções no intervalo específico. Vamos ver se eu consigo descobrir aqui. Que eu já coloco certinho ali para você como que é uma possível f de x. Olha lá. O cara escreve a função, né? E vírgula. Ah, tá. Menor ou igual. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Mas não sei se vai dar. Vírgula. Olha lá, agora ficou certinho, tá? Agora ficou certinho. Quer dizer, uma função assim, ó, uma função assim é exatamente uma f de x, que é essa f de x que está aparecendo aqui na nossa resolução, que é u de x0. Uma função como essa está te dizendo que a temperatura é zero nas extremidades e vai crescendo até chegar no topo. Aqui tem uma temperatura máxima, depois diminui para a extremidade de novo, tá? Não estou dizendo que a barra é obrigada a estar assim em tempo igual a zero. É uma possibilidade. Ela pode estar também assim, ó. Outra possibilidade de distribuição de temperatura inicial. Você coloca um ponto aqui, ó. Deixa eu botar um ponto aqui. E aí eu vou dar uma outra ideia aqui para você de distribuição de temperatura inicial. Ó. Você imagina uma função f de x assim, ó. Pá, pá. Isso aqui é uma ideia também de distribuição de temperatura inicial. Ela pode estar, em vez de indo conforme uma parábola, pode estar conforme o bico, duas retas. Né? Então a temperatura está zero aqui também, que nem na parábola, só que aí ela vai crescendo que nem uma reta, em vez de crescer que nem um arco de parábola. E outra coisa, ela pode estar aqui assim, ó. Pode ser que o máximo de temperatura está nesse ponto aqui, e não lá no meio. Pode ser que o máximo de temperatura esteja aqui, nessa altura aqui, e não lá no meio. Pode ser que esse máximo de temperatura esteja bem mais baixo, esteja aqui assim, tá certo? São possíveis gráficos para distribuição inicial de temperatura. Esses aqui que eu fiz para vocês verem, são possíveis gráficos para a função f de x, que é esse u de x0. Seria, se eu não tivesse a distribuição inicial de temperatura, você vai ver lá no final da resolução que eu não consigo fechar a resolução. Tá? Beleza. Outra coisa, eu tenho que saber quanto vale a temperatura nas extremidades. Tá? Também para fechar a resolução, para achar o u de xt. Então, eu vou colocar assim. Eu tenho que saber que u de 0 no x igual a 0 em qualquer tempo t é igual a um certo valor. E tenho que saber também que o u de x igual a L num tempo t é igual a um certo valor. Tá? E aí, no caso aqui do nossa resolução, a gente vai considerar esse valor igual a zero. Por isso mesmo que eu já fiz desenho de funções que estão valendo zero no x igual a zero e estão valendo zero no x igual a L. Então, no fundo, nós estamos resolvendo aqui, ó, presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Nós estamos resolvendo aqui a equação do calor, equação diferencial do calor, que a gente já obteve ela, já deduziu. Nós agora estamos resolvendo, nós vamos achar a função U de xt, que dá a temperatura, mas sob certas condições. Numa barra, que tem uma densidade ρ constante, que tem temperatura nas extremidades mantidas iguais a zero, e que tem uma certa distribuição inicial de temperatura conhecida. No tempo zero, você sabe como que está a temperatura lá. Aí, com essas condições, a gente pode achar uma função que você joga no computador, ela te dá em qualquer ponto da barra como que vai estar a temperatura em qualquer momento. Te dá domínio total sobre a distribuição de temperatura ali. Mas cadê essa função? Vamos ter que resolver. Então, nós vamos ter que determinar agora o u de xt, a partir disso aqui que eu escrevi na lousa. Tá? Agora vai entrar o método de separação de variáveis. Tá? Então, como que vai ser esse método de separação de variáveis? Deixa eu passar para o preto aqui. A separação de variáveis, ela diz o seguinte,
né? Separação de variáveis ela é a seguinte hipótese que a gente vai fazer. A gente vai fazer a hipótese de que essa função u de xt que a gente vai descobrir, ela é igual a um xão de x vezes tζão de t. Quer dizer, é uma função de x vezes uma função do tempo. Uma multiplicando a outra. Certo? Por exemplo, nós não vamos achar uma função assim, né? E elevado a xy, e elevado a xt como resposta. Isso aqui não é uma função de x multiplicando uma função de t. Né? Também não vamos achar como resposta um negócio assim, raiz de... Não, peraí, deixa eu dar aqui um outro exemplo, sei lá. Raiz não, deixa eu pegar aqui log, né? Log de xt. Isso aqui também não dá, né? Eu penso que essas aqui são exemplos de coisas que estão fora disso aqui. Né? Mas a gente pode achar como resposta alguma coisa assim, ó. Você pode ter, por exemplo, uma exponencial de tempo vezes um cosseno de x. Aqui seria um xão de x vezes um tζão de t. Tá certo? Então, a hipótese de separação de variáveis ela é justamente isso, é considerar que essa solução vai ser uma função de x multiplicando uma função de t. Essa mera hipótese aqui já vai viabilizar que a gente resolva essa equação. Por quê? Se eu estou supondo que a solução é dessa forma aqui, eu posso pegar essa expressão matemática e substituir aqui na equação diferencial. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, alfa ao quadrado, derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a x do u. Só que agora eu já tenho uma expressão para o u. Então, vai ficar a derivada segunda de xão de x vezes t de t. Igual derivada primeira em relação ao tempo de quem? De u. Quem que você substitui no lugar de u? Xão de x, t de t. T de t. Certo? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer aqui o seguinte. Como essa derivada aqui é só em relação a x, essa função que tem só tempo nela pode ir para fora da derivada, é constante em relação a x essa função. Então eu mando t para fora, vai ficar t de t vezes a derivada segunda só do xão de x em relação a x. E aqui do lado direito, o x é constante em relação a t, então ele pode ir para fora. Vai ficar xão de x vezes a derivada do t. Só do t. Ok? Pessoal, tudo bem aí com vocês? Vocês estão acompanhando? Não caiu essa live não, né? Vocês estão prestando atenção. Eu estou vendo umas mensagens de WhatsApp chegando ali. Não vou nem pegar o celular. Não caiu, tá aqui. Aí, o pessoal tá Bruno Cacaso, grande figura humana. Felipe Machado, Nicolas André, Rafael Sordi, Felipe Prado. Quantos somos? Gabriel Domingos Rolim, de boa. Pessoal, derivada segunda do x, x é uma função agora de uma variável só. Então eu posso usar aquela notação do cálculo 1. Vai ficar alfa ao quadrado, t, x duas linhas. Notação do cálculo 1. Igual x vezes t'. Olha que legal. Olha como o método de separação de variáveis simplificou a equação diferencial. Na verdade, ele vai fazer a equação diferencial parcial virar um sistema de EDOs, que você pode resolver até por Laplace, se você quiser. Então, olha só. Como é que a gente faz isso aqui virar um sistema de EDO? A gente faz o seguinte, ó. Passa esse x dividindo para cá. X não pode ser zero, claro, mas tudo bem. X duas linhas dividido por x igual. Aí eu estou colocando o padrão que os livros geralmente apresentam, tá claro? Professor, por que eu não passo o t para cá? Por que o alfa ao quadrado não fica aqui? Tem vários jeitos de escrever. Eu estou escrevendo do jeito igual está no livro, que é um padrão que os livros costumam seguir. Tá? O importante é você entendendo o passo a passo. Então aqui vai ficar x duas linhas dividido por esse x aqui. Igual alfa ao quadrado que está multiplicando, passa para lá dividindo. 1 sobre alfa ao quadrado. E esse t' que estava aqui, agora eu posso passar esse t que está para cá dividindo. O t que estava para lá passa para cá dividindo.
Tá? Aí vem a grande sacada dessa resolução aqui, que eu demorei um tempo para entender. Ela é o seguinte, eu vou colocar até em vermelho. Ela é a sacada de que isso aqui tem que ser igual a uma constante. Tá? Isso aqui tem que ser igual a uma constante, turma. Esses dois termos aqui que são iguais, eles têm que ser igual a uma constante. Por quê? Ixi, tem gente me ligando aqui, mas é spam. Só spam me liga. Deixa eu negar esse spam aqui. Ah, beleza. Spam maldito. Por que que tanto cara que é spam me liga, né? Vocês querem me, sei lá... Bom, depois a gente vê isso aí. Constante. Agora, por que que isso aqui é constante, turma? Pelo seguinte, olha só que interessante. Imagina que isso aqui não fosse uma constante. Olha só, imagina que isso não fosse constante. Essa função aqui, tanto o x como o x do... Ó, o raciocínio de por que que é igual constante, que às vezes não é fácil de entender. O x depende só de x. Em primeiro lugar, vocês têm que aceitar o seguinte. Num problema como esse de calor, o espaço é independente do tempo. Ou seja, o x é independente, turma, do t. Por quê? Imagina a barrinha ali. Eu posso ficar olhando um ponto x e deixar o tempo passar. Estou parado em x e o tempo está correndo. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso fazer a foto. Eu chego, pum, bato uma foto da barra. Aí o tempo está parado. É o mesmo tempo t. E eu estou olhando vários pontos x, vamos dizer assim, da barra e analisando a temperatura deles. Então eu posso ver a temperatura de vários pontos x no mesmo tempo, ou eu posso ver de um mesmo ponto x várias temperaturas diferentes. Posso ficar parado em x e deixar o tempo correr, posso parar no tempo e deixar o x correr, ver as temperaturas em diferentes pontos x. Então, há uma independência aí das duas variáveis. Não é obrigatoriamente tempo se movendo para eu me mover no x. Não há também obrigatoriamente x se movendo quando se passa o tempo. X é uma coisa, tempo é outra. Separação de variáveis. Independência do espaço e do tempo, num certo sentido. Então, o que que acontece? Por isso que ali tem que ser igual a uma constante. Porque já que eles são independentes, as duas variáveis, eu posso deixar uma variável parada, tempo, por exemplo, foto. Tira uma foto, o tempo está parado. E fico mexendo o x. Aí o que que aconteceria? O xzinho eu estou falando. Aí o que que aconteceria numa situação dessa que eu acabei de falar? Tempo parado, tzinho parado, xzinho se mexendo. Aconteceria o seguinte, como o tzinho está parado, esse termo aqui está parado, porque esse termo aqui ele depende só do tzinho. Mas eu estou mexendo o xzinho. Esse termo aqui, se ele não fosse constante, ele se mexesse, ia quebrar essa igualdade. Porque esse aqui está parado, porque eu não estou mexendo no tzinho, e esse aqui se mexeria. Ele valeria mais, valeria menos. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Não tem como não ser constante. Se não for constante, vai quebrar essa igualdade aqui. Essa igualdade veio da onde? Veio daqui, que veio daqui, que veio daqui, que veio daqui, da equação que já foi deduzida. A gente já sabe que vale e que está correta essa igualdade. Então, a igualdade não pode quebrar, certo? Se a igualdade não pode quebrar, e eu posso deixar o tzinho parado, e, consequentemente, todo esse lado direito fica parado constante. E posso mexer o xzinho. E isso aqui tudo depende de xzinho. Isso aqui vai ter que ficar constante também para manter a igualdade. Se esse aqui se mexer, quebra a igualdade. Espero que vocês tenham entendido essa linha de raciocínio. Tá? Agora, uma outra questão é a seguinte. Costuma-se colocar essa constante, que poderia ser qualquer letra aqui, eles utilizam menos lambda para representar essa constante. E por que é colocado esse menos lambda? Eu já vou explicar para vocês. É claro que a gente está considerando aqui um lambda maior que zero, tá? Lambda maior que zero. Vou até deixar aqui, ó. Lambda maior que zero, tá? Se tiver alguma... Isso aqui não estava escrito no livro, eu que estou colocando. Se tiver qualquer problema, eu volto aqui. Mas observa só o que vai acontecer.
Olha só. Em primeiro lugar, se eu pegar isso aqui e igualar a menos lambda, x duas linhas sobre x igual a menos lambda, a equação na qual eu vou cair é a seguinte. Passo o x para lá multiplicando, fica x duas linhas igual a menos lambda x. Isso aqui é equivalente a escrever, vai cair numa IDO, simples. X duas linhas mais lambda x igual a zero. Caiu numa IDOzinha, que a gente já inclusive resolveu por Laplace. Isso aqui vai dar a combinação linear de senos e cossenos. Não sei se vocês se lembram. Tá? Beleza. Agora, e é uma equação que tem a ver com a variável x da barra. Agora, tem a equação que vai ter a ver com a variável t. Vamos analisar ela. A variável t. 1 sobre alfa ao quadrado, t, linha, dividido por t, igual a menos lambda. Isso aqui equivale ao quê? Passo alfa ao quadrado t multiplicando para o outro lado. Vai ficar 1 vezes t', é t', igual menos alfa ao quadrado lambda t. Passa para o lado de cá. Vai ficar t' mais alfa ao quadrado lambda t igual a zero. Lembrando que aqui x é igual a uma função de x. E lembrando que aqui o t é igual a uma função do tempo. Tá lá, tá? Vocês não esqueçam disso aqui. Porque senão você nem vai entender a equação diferencial. Cadê a função, professor? O y, né? Ou f. Não, o y e o f são o x e o t, eles são funções. Esse aqui é uma função de x, esse aqui é uma função de tempo. Tá? Agora, aquilo que eu falei do sinal de menos. Por que é importante esse sinal de menos aqui? Que entrou aqui, que entrou aqui. E que acabou resultando nessas duas equações que formaram um sisteminha para a gente. Primeira equação do sisteminha, x duas linhas mais lambda x igual a zero. Segunda equação do sisteminha, t' mais alfa ao quadrado lambda t igual a zero. Por que é importante isso aqui? Isso aqui é importante pelo seguinte, turma. Veja bem, se você tem, presta atenção no meu raciocínio, se você tem uma barra que não tem nenhuma fonte externa de calor nela, não tem um maçarico embaixo jogando um fogo ali para aquecer, não tem uma boca de fogão embaixo dela, não tem um sol, não tem nada aquecendo ela, nem tem nada resfriando ela. Ela está só com uma temperatura inicial que ela já tinha e que ela vai distribuir conforme você disparar o cronômetro. No tempo igual a zero, ela está parado lá com uma temperatura inicial. Aí você vai disparar o cronômetro, o tempo começa a passar. Aí o que vai acontecer? Essa distribuição inicial de temperatura, pode ser, por exemplo, essa aqui. Vamos imaginar que seja essa parábola, distribuição inicial de temperatura. Vamos por um momento tirar essa daqui, deixa essa. Se esse ponto aqui está sendo mantido a zero, e esse ponto aqui está sendo mantido a zero, vamos usar um pouco do bom senso. As duas extremidades estão sendo mantidas a zero. Mantido a zero, mantido a zero. Vai passar o tempo, não tem nada aquecendo essa barra. O que vai acontecer com essa parábola? O que vai acontecer com ela é isso aqui, turma. Ela provavelmente vai ter uma manifestação assim, ó. Deixa eu fazer um outro desenho para você ver. Olha lá. Vocês estão vendo? Olha lá. Vocês estão vendo o que vai acontecendo? Aí passa mais tempo. O que vai acontecer depois que passar mais tempo? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer isso aqui. Olha lá. Passou mais um pouco de tempo, ela vai ficar assim. Passou mais um pouco de tempo. Só que peraí, eu peguei o gráfico errado. Peraí, turma. Peraí que eu sou um desastre. Peraí, deixa eu tentar pegar o gráfico certo aqui, ó. Isso, esse aqui é legal. Esses aqui eu vou deletar eles. Porque senão fica muito difícil para mim, né?
Aqui, eu queria que ele ficasse bonitinho aqui, ó. Isso, aqui, ó. O que vai acontecer? Isso aqui, ó. Ela vai passar um pouco de tempo, vai acontecer isso aqui, ó. Ixi, só que agora também eu ferrei. Não era para fazer isso. Dá para fazer aquilo ali também, né? Também dá para mudar aquele mesmo, mas eu queria fazer outro. Eu queria fazer outro. Pera aí. Tira essa porcaria daqui. Isso, só isso aqui. Acho que só isso aqui já tá bom. Olha lá, tá vendo? Eu quero mostrar a evolução da temperatura com o tempo. Olha lá. Passou um pouquinho de tempo, vocês viram o que acontece. Ah, vai passar mais um pouco de tempo, vai acontecer o quê? Vai acontecer isso. Quer dizer, a temperatura começou a diminuir como um todo na Barra. É claro que isso aqui não está muito real, depois nós vamos ver o que acontece, né? Isso aqui é só uma intuição, para a gente começar a pensar no que está acontecendo. Quer dizer, no começo, a temperatura inicial é essa verde. Aqui está mantido a zero, o outro está mantido a zero também. Então, qual que é a expectativa? A expectativa é que, conforme vai passando o tempo, a temperatura vai caindo. Esse ponto do meio aqui que está mais quente vai diminuindo a temperatura dele. E os outros pontos vão diminuir também. Só que, claro, esse calor que está no meio vai impedir que isso aqui diminua muito rápido, porque ele vai espalhar aqui para as laterais, né? Mas isso só depois que a gente vê a solução a gente vai ver bem. Mas por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando o seguinte: na hora que passar muito tempo, isso aqui vai diminuir tanto que vai tender a zero. Quer dizer, depois de muito tempo, eu vou ter uma situação assim, ó. Olha lá, está quase no zero já. Ah, mas por que você está falando isso, professor? Eu estou falando pelo seguinte, ó. Eu estava falando por que o lambda era negativo aqui. O lambda ficou negativo para aqui na equação do tempo você cair numa equação assim, cuja solução, olha bem, vamos resolver ela. Vamos resolver primeiro essa, vamos chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, mas por causa dessa discussão que eu estava fazendo, vamos resolver primeiro a 2. Se você for resolver a equação 2, ela é assim, turma. Como é que a gente pode resolver isso aqui? Não, é melhor a gente resolver primeiro a 1. É melhor a gente resolver primeiro a 1. Você já vai entender. Vamos resolver primeiro a 1. Aqui, 1. Beleza, 1. Então coloca aqui, 1. O que a gente pode usar aqui para resolver 1? A 1 é uma equação de segunda ordem, x de x. A variável é x, que é uma função que depende de x. O que a gente pode usar para resolver? Primeira coisa, a gente tem que ter duas condições iniciais aqui. Né? Vamos supor que a gente fosse usar Laplace. Teria que ter as condições iniciais. Da onde que a gente pode tirar as condições iniciais? A gente pode tirar as condições iniciais daqui. Nós sabemos que o de 0t é 0 e o de lt é 0. Então vamos ver o que dá para fazer com isso. Do fato de que, ó, só para as pessoas lembrarem, eu vou colocar em azul, que nem eu tinha colocado lá no começo. Do fato de que o de 0t é igual a 0, ó, o pessoal já está meio puto aqui. Isso tem a ver com entropia? Deve sim. Pode ser. Não estamos entrando aqui nesse conceito de entropia, né? Mas se você for estudar mais a fundo do ponto de vista da física, deve ter a ver. O que nós vamos perceber é o seguinte: quando for resolver aquela segunda equação do t, você vai perceber que ela vai tender a zero com o tempo, que é o que realmente deveria acontecer numa barra que está esfriando. Mas isso aí você vai ver que está diretamente relacionado àquele menos lambda lá. Mas vamos fazer a resolução primeiro. Só que antes de resolver a do t, para facilitar, vamos resolver a do x primeiro. Presta atenção como é que eu vou fazer. Olha só, como é que eu vou arranjar condições iniciais aqui? U de 0t igual a 0. Só que pelo método da separação de variáveis, a gente está escrevendo o u como x de x vezes t de t. Então vai ficar x de x igual a 0 vezes t de t igual a 0. Só que isso é equivalente a dizer que o t de t é 0. Você vai falar, por quê, professor? Se os dois estão se multiplicando e está dando 0, não pode ser o... Não, perdão, desculpa. Eu escrevi o contrário do que eu queria escrever. X de x. X de 0. Desculpa. X de 0 é 0. Aí você vai falar, professor, mas os dois estão se multiplicando, não poderia ser o t de t, que é 0? Se o t de t for 0, aí você zerou toda a solução. Se você substituir aqui t de t por 0, fica u de xt igual a 0. Solução trivial. Tudo é 0 o tempo inteiro. Durante toda essa resolução, turma,
Durante toda essa resolução, a gente vai estar fugindo da solução trivial. A gente vai estar sempre buscando uma solução que não seja trivial. Porque a trivial é o seguinte, ó, não precisa... É só você olhar para isso aqui, ó. Olhei para a equação do calor. Ah, beleza, quero resolvê-la. Quero achar um U que satisfaz. Ah, já sei, coloca U igual a zero. Derivada de zero é zero, derivada de zero é zero, zero igual a zero. Resolvi a equação do calor. Descobri que a temperatura é zero, sempre. Não, é claro que não é assim. Nem tudo é temperatura zero sempre. Quer dizer, o que significa isso? Você descobriu uma solução trivial. Que se a temperatura for para todo x, para todo t igual a zero, zero está igual a zero e a equação está satisfeita. É uma solução trivial. Eu quero descobrir uma solução não trivial. Então, o t de t igual a zero, ele vai te encaminhar para a solução trivial. O x de zero igual a zero, já surgiu aqui, acabou de surgir uma condição aqui, ele vai te levar para a solução não trivial. Tá certo? Agora, vamos ver a outra condição que tinha lá no começo. A outra condição era U de L, T igual a zero. Isso aqui equivale a você dizer que, pela separação de variáveis, U de xt é igual a x de x, T de t. Então vai ficar x, no x no caso é L, x de L vezes T de t, igual a zero. Se você falar que o T de t é zero, foi para a solução trivial. Você quer escapar da solução trivial. Então você, digamos assim, eu nem vou usar equivalente, vou usar implica. Tá? Vou usar implica. Quer dizer, eu estou querendo dizer assim, fugir da solução trivial implica que eu vou pegar x de zero igual a zero. Fugir da solução trivial implica que eu vou pegar x de L igual a zero. Você repara que não são condições, porque se fosse lá o Laplace eu teria que ter x e x', né? Aqui são condições, digamos assim, não tem o x' aqui. O cara está só te dizendo que x de zero é zero e x de L é zero, né? E só com isso dá para o cara resolver? Dá para o cara resolver. Pelo seguinte, você já sabe que a solução disso aqui é uma combinação linear de senos e cossenos, né? Não é possível que você não se lembre dessa equação aqui. Como é que vai ficar a solução de uma brincadeira? Se a gente fosse aplicar Laplace aqui, ó, você pegaria Laplace, peraí, deixa eu passar para a caneta preta. Você pegaria o Laplace, ficaria Laplace de x duas linhas mais lambda x igual Laplace de zero, que é zero. Distribui aqui Laplace de x duas linhas mais lambda, perdão, turma, perdão, mais lambda Laplace de x igual a zero. Aí teve a fórmula que a gente aprendeu. Como é que era a fórmula que a gente aprendeu? S é fão de S menos... Não, S ao quadrado é fão de S menos S... como é que era, turma? Vocês se lembram aí da fórmula? Como é que era? S ao quadrado é fão de S menos SY de zero menos Y' de zero. Acho que era assim a fórmula, né? Então vai ficar menos S x de zero. Esse x de zero, aqui no nosso caso é zero. Sim, mas eu quero fazer genérico. Vamos chamar ele de uma constante Azinho, né? Para facilitar. Azinho S menos Bzinho mais lambda é fão de S igual a zero. Entende o que eu estou fazendo? Vocês entendem o que eu estou fazendo? Sim ou não? Estou só tentando fazer uma resolução rápida aqui por Laplace, tá? Só uma resolução rápida aqui por Laplace. Então, como é que fica isso aqui? Isso aqui fica o seguinte, ó, se você isolar o fão de S, vai ficar S ao quadrado mais lambda, S ao quadrado mais lambda, S ao quadrado mais lambda, vezes fão de S, igual a S mais B. A S mais B, ficou do outro lado. A hora que eu passar isso aqui dividindo, vai ficar assim, ó, fão de S igual a S dividido
por S ao quadrado mais lambda, mais B dividido por S ao quadrado mais lambda. Eu estou mostrando para você que vai dar seno e cosseno. Ou seja, f de E, para quem não se lembra, f de S é igual a uma constante, ficou aqui, Azinho vezes S dividido por S ao quadrado mais... O que seria esse lambda? Seria a raiz de lambda ao quadrado. Mais Bzinho vezes... aí o que teria aqui em cima, né? Teria que ter, eu não me lembro bem o seno, tinha que ter aqui em cima raiz de lambda, né? Raiz de lambda. Aí aqui você divide por raiz de lambda para compensar. Deixa eu melhorar isso aqui, calma aí, que ficou uma porcaria. Mais B dividido por raiz de lambda vezes raiz de lambda sobre S ao quadrado mais raiz de lambda ao quadrado. Para voltar nesse lambda aqui que estava antes. Ah, mas daí vai ter que ter um raiz de lambda aqui em cima para ficar igual. Põe um raiz de lambda em cima e põe um dividindo. Qual é a conclusão? Quem que seria a transformada inversa desse f de S? Que seria o x de x que você está buscando. Ele vai ser a transformada inversa. Só que a transformada inversa vai ser transformada inversa desse. Quem que é a transformada inversa, turma? De S dividido por S ao quadrado mais alguma coisa ao quadrado. Quem que se lembra? Não é possível que ninguém vai falar nada. Não é possível. Eu quero ver uma pop-up aqui. Porque eu estava pensando que a T em 0 e L aumentava porque a barra não trocava calor com o ambiente. Não, não, é assim. É como se tivesse dois coolers. Gabriel Rolim. É como se tivesse dois coolers na ponta, mantendo a temperatura em 0. Ou você pode pensar que o ambiente está roubando, mas ele está roubando ali exatamente o tanto de temperatura para deixar fixo e 0. São condições que a gente impôs no problema. A temperatura fica constante nas pontas, viu, Gabriel Rolim? Espero que você não tenha desistido dessa aula e ido embora. Repete de novo, professor. Isso. Gente, qual que é a transformada inversa de Laplace aqui? Ó? Não é possível que vocês já esqueceram Laplace. Não é possível. Olha lá, qual que é a transformada inversa desse A vezes S sobre S ao quadrado mais raiz de lambda ao quadrado? Deus do céu. Ah, turma, vou pegar um copo d'água. Vou pegar um copo d'água. Nossa senhora. Nada, bicho. Vocês não lembram disso aqui, turma? Isso aqui, a transformada inversa vai dar A vezes cosseno raiz de lambda x. Mais, e essa aqui? Essa aqui vai ficar esse B dividido por raiz de lambda. Vamos chamar isso aqui de, sei lá, chama isso aqui de beta vezes seno de raiz de lambda x. Acabou. Você acabou de resolver essa equação aqui por transformada de Laplace. Tá? Mas não precisava. Tá? Alguns alunos iam lembrar para a cara, iam olhar para cá. Por que eles iam lembrar? Pelo seguinte, porque eu já tinha resolvido isso aqui como exemplo para vocês na aula. Tá? Lá atrás. Pô, vocês escutaram o que eu estou falando aqui? Só saíram duas pessoas da aula. Puta, eu nunca consigo manter a Isabela até o fim aqui. Sim, olha lá, Gustavo Eige. Quem que ainda está aguentando aí? Eu não lembrava. Não, não, tudo bem, então eu lembrei. Mas agora que eu lembrei para vocês, vocês estão conseguindo compreender ali o que eu falei? Vocês estão conseguindo compreender que eu resolvi aqui por Laplace, sim ou não? Sim, aí o pessoal conseguiu compreender. Ó, o cara estava olhando na tabela. Isso, tem que lembrar a tabela. Aí eu ainda me lembro, eu não fiz prova, hein? Olha só. Por isso que eu digo, esse negócio de prova não serve para nada. Olha só, presta atenção. Acabamos de perceber o seguinte, que isso aqui, eu nem vou passar esse traço aqui, ó, porque senão vai pensar que já acabou ali a parte 1. Acabamos de perceber que essa primeira equação 1, a solução dela é isso aqui, ó, x de x igual a, digamos assim, vamos colocar aqui uma constante alfa vezes cosseno de raiz de lambda x mais uma constante beta vezes seno
de raiz de lambda x. Só que agora nós temos que incorporar nisso aqui esses dois dados aqui que a gente conseguiu. Ó. A gente tem que incorporar isso aqui. Primeira coisa que a gente vai incorporar, x de 0 igual a 0. Então, x de 0 é igual a quanto? Alfa vezes cosseno de 0 mais beta seno de 0. Isso aqui é igual a quanto? Alfa vezes 1 mais beta vezes 0, que é igual a alfa. X de 0, turma, é alfa. Então ele tem que ser igual a 0. Ah, por quê? Porque a gente já tinha visto que x de 0 é igual a 0. Então alfa é igual a 0. Como você já acabou de descobrir que alfa é 0, o teu x de x já reduziu. Ele reduziu para beta vezes seno de raiz de lambda vezes x. Já deu uma reduzida aqui no x de x. Tá? Ixi, estraguei tudo aqui. Beta vezes seno de raiz de lambda vezes x. Tá lá, x de x. Só que ainda temos uma outra para usar aqui. Ó. Nós temos x de L igual a 0. Essa aqui é mais interessante, porque o que é x de L? X de L é igual beta vezes seno de raiz de lambda vezes L. Olha que interessante. Isso aqui tem que ser igual a 0. Mas para isso aqui ser igual a 0, ou o beta é 0, você tem duas opções. Primeira opção, beta igual a 0. Mas aí vai dar na solução trivial. Por quê? Porque alfa já é 0. Se beta for 0 também, com alfa e beta iguais a 0, o x de x dá 0. E o x de x dando 0, coloca 0 aqui, 0 vezes t dá 0, você zerou toda u. E aí caiu na solução trivial. Então vamos fugir do beta igual a 0. Então nós vamos ir para o segundo caminho. O segundo caminho é beta diferente de 0 e o seno é 0. Seno de raiz de lambda vezes L é igual a 0. Mas seno de raiz de lambda vezes L igual a 0 equivale a você dizer que a raiz de lambda vezes L é igual a Nπ. Porque o seno, ele só vai ser 0 nos múltiplos inteiros de π. Só que isso é a mesma coisa que você dizer que a raiz de lambda é igual a nπ dividido por L. Mas isso é a mesma coisa de você dizer que lambda é igual a n ao quadrado, π quadrado dividido por L ao quadrado. Então, ou que é a mesma coisa que, né, esses dois aqui são equivalentes, né? Ou seja, eu acabei de descobrir quem são os lambdas, que na verdade é lambda n. Acabei de descobrir a família de lambdas que emergiu como solução disso. E acabei de descobrir que eu posso substituir o raiz de lambda que aparece aqui por cadê aqui, ó? Eu posso substituir o raiz de lambda, não esse aqui, né? Evidentemente. Esse aqui, ó, lá na minha solução original, eu posso substituir o raiz de lambda por isso aqui. Então, o x de... Vamos para a caneta azul. Fechamos o x de x. X de x. Se a gente achar o t de t, fechou. Achamos o u de xt. X de x é igual a quanto? X de x é igual alfa cosseno mais beta seno. Alfa é 0. Então sumiu essa parte. X de x é igual beta seno. Beta é diferente de 0. Então vai ficar beta vezes seno. No lugar do raiz de lambda, quem que você coloca? nπ sobre L. Então vai ficar seno, no lugar do raiz de lambda, nπ x sobre L. Da série de Fourier. Está surgindo uma série de Fourier, turma. Só que o detalhe, você vai falar, professor, mas aí para cada n, eu vou ter um x de x diferente. Para cada n. Beleza. Para cada n você vai ter um x de x diferente? Vai. Então, escreve xn.
certo? Isso aqui é um xn. Então você pode escrever assim, ó, digamos assim, eu vou reescrever essa fórmula em azul para ficar melhor, para a gente escrever a solução da equação depois. Vou escrever assim, ó, isso aqui fez com que gerasse um xn de x, que vai ser para cá, sem o beta, seno de n πx sobre L. Esse é um xn de x, perdão, seno de n π x minúsculo sobre L. E aí o que eu digo? Eu digo o seguinte, ó, esse seria... Deixa ele armazenado aqui, esse xn. Claro que ele tem que estar multiplicado pelo beta, mas vamos primeiro resolver o t, para a gente voltar nesse problema aqui. Por enquanto, deixa esse negócio parado aqui. Vamos agora, para fechar a aula, vamos olhar para o 2 aqui. Ó. Vamos olhar para o 2, o que acontece? O t. O t é mais fácil, a priori, né? Porque é uma equação do primeiro grau. Então, vamos ver aqui. Vamos escrever, só que eu vou ter que ir aqui para o outro lado da lousa, que aqui já não tem mais espaço. Vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui o seguinte, ó. A equação é essa, t' mais alfa ao quadrado, lambda, t igual a zero. Beleza. Ah, podemos tentar por Laplace? Podemos. Taca a Laplace dos dois lados. Laplace, t' mais alfa ao quadrado, lambda, t, igual a Laplace de zero. Laplace de t' mais alfa ao quadrado, lambda, Laplace de t, igual a zero. Laplace de t' vai ser S fão de S menos t de zero. Mais alfa ao quadrado, lambda, fão de S, igual a zero. Bota em evidência o fão de S, vai ficar assim. S mais alfa ao quadrado, né? S mais alfa ao quadrado, lambda, fão de S, igual, passa esse menos t0 para o outro lado, t de zero. Olha que interessante isso aqui, deu mais simples essa, né? Fão de S igual t de zero, que é uma constante, dividido por S mais alfa ao quadrado lambda, que é outra constante. Então, vocês lembram lá na tabela de Laplace como é que era a transformada de e elevado a at? A transformada de... Vamos colocar na forma de uma OBS aqui, em vermelho. Lá no Laplace, OBS, observação. Lá no Teoria de Laplace, a gente sabia que a transformada de Laplace de e elevado a at, quem se lembra? Como que era a transformada de Laplace de e elevado a at? Vamos ver se alguém ainda está prestando atenção nessa aula. Nossa senhora, o pessoal saiu fora total. Eu fui pegar minha tabela, KK1, aê, Gustavo Lube. Parabéns. 1 sobre S menos A. Então vamos comparar com isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que t de zero